Pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo. Estamos tratando aqui algumas questões do cotidiano, da rotina das instituições de ensino, agora afetados por essa epidemia, por essa pandemia, e recebemos algumas dúvidas, algumas situações, e vamos enfrentar aqui três das principais que chegaram até nós. A primeira diz respeito à questão da prestação dos serviços educacionais. Algumas dúvidas em relação à possibilidade de manutenção do contrato de prestação de serviço e da viabilidade da utilização de algumas metodologias nesse sentido. A instituição de ensino tem autonomia didático-pedagógica para manter o funcionamento do curso, o funcionamento, a oferta por parte da instituição, utilizando de metodologias alternativas, como a gente inclusive já de certo modo até apontou aqui no vídeo anterior. Então, aquela instituição que tiver ferramental e assim desejar permanecer com a oferta, isso será possível. O Ministério da Educação fez um aceno claro para as instituições de ensino nesse sentido. Então, preservada a oferta, as instituições de ensino podem informar aos seus estudantes de modo a tentar, a buscar a não se perder o semestre letivo, aproveitando-se todo esse conteúdo que eventualmente pode ser ministrado por meio de tecnologias. Outra questão que foi também marcante, algumas instituições já nos encaminharam e alguns alunos até pelas redes sociais, diz respeito ao curso de medicina, principalmente o internato. O curso de medicina, a depender do seu semestre, ele é marcado por uma grande carga horária de atividades presenciais, laboratórios que eventualmente não poderiam ser substituídas por meios tecnológicos em que o aluno não iria até a instituição. Nesses casos em que efetivamente não há possibilidade da substituição dessa atividade, desse conteúdo, por óbvio não é possível a manutenção das aulas, das atividades, a instituição deve avaliar o cenário e possivelmente ter que suspender as aulas dos cursos de medicina. No caso do internato, é importante fazer aqui o destaque de que nessa fase é importante que haja um diálogo com os hospitais, com a unidade hospitalar em que é feito o internato desse estudante, para avaliar a situação da manutenção desse estudante no internato e assim tomar a decisão da continuidade ou não dessa oferta. Um terceiro que também foi recorrente, diversos estados, a ABMS inclusive tem replicado essas notícias pelos seus canais de comunicação em relação a alguns estados em que já houve, estados e até alguns municípios em que já houve decretos suspendendo as atividades presenciais. E aí algumas instituições já entraram em contato para saber a repercussão desses decretos e o que fica claro é que os decretos se atêm a atividades presenciais. Então, aquela instituição que puder manter as suas atividades utilizando-se de meios de tecnologias, atividades síncronas e outros métodos que assegurem a oferta, poderão fazê-lo normalmente. É importante que a instituição avalie a situação diante do cenário que se apresenta. Porque, por exemplo, medidas mais importantes, mais drásticas até talvez, que seriam antecipação, as férias coletivas ou uma eventual até antecipação do recesso do meio do ano, devem ser adotadas com uma grande avaliação do cenário local e entendendo especificamente quais as consequências da adoção dessas medidas e a viabilidade disso para que, com o foco de não se perder o semestre, mas ao mesmo tempo adotar medidas para a não disseminação dessa pandemia, conciliem num melhor formato para atendimento do interesse dos estudantes e preocupado com a situação de saúde pública. Aí tem outro ponto, A ABMS segue acompanhando aqui. Vou parar no ar porque fica melhor de cortar, A ABMS segue acompanhando aqui toda essa evolução, especialmente as decisões no âmbito do COE, que é o comitê específico criado no âmbito do Ministério da Educação para tomada de decisões, e manterá os seus associados informados. A gente pede que vocês continuem mandando as suas principais dúvidas, a gente vai tratar pelos nossos canais de comunicação
e pode colocar aqui nos comentários ou encaminhar pelos canais oficiais da ABMS.